Olá, seja bem-vindo para mais uma aula do curso de Introdução em Doenças Infecciosas e Terapia Antimicrobiana. Eu me chamo Matheus, sou membro da LED, Liga de Estudos em Doenças Infecciosas, e aluno da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Para que você possa se organizar um pouco melhor, essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira, a gente vai diferenciar de uma forma mais geral os 5 tipos de hepatites, as características gerais, transmissão e um pouco da epidemiologia. Na segunda parte, a gente vai abordar um pouco mais a clínica do paciente e como é que essa hepatite pode se desenvolver no paciente. Se ela vai ser aguda, se ela vai ser crônica ou fulminante. Para a gente começar, eu preciso que você saiba que a gente vai falar aqui dos vírus mais hepatotrópicos, aqueles que têm uma afinidade maior pelo fígado, aqueles que causam uma doença que o órgão central, o órgão mais afetado é o fígado. Mas você precisa saber que existem outros vírus que também causam repercussões hepáticas. O mais conhecido talvez seja o da febre amarela. Mas aí a gente tem o vírus do Epstein-Barr, o vírus do citomegalovírus, principalmente neonatos, e por aí vai. De uma forma geral, uma hepatite é uma infecção cujo órgão-alvo é o fígado, uma hepatite viral, no caso. Hepatites são inflamações que podem ter várias outras causas, também não infecciosas. Para os 5 tipos de vírus, as infecções agudas são muito semelhantes. Mas alguns pacientes podem ter quadros diferentes. Alguns pacientes podem ter quadros completamente subclínicos, assintomáticos, enquanto outros evoluem rapidamente com hepatites fulminantes e outros, por outro lado, podem ter um quadro muito mais arrastado e desenvolver uma hepatite crônica. É importante saber também que nem todos os tipos de vírus causam todas essas variações de quadro clínico. O vírus da hepatite C, por exemplo, tende muito mais a causar uma doença crônica, enquanto o vírus da hepatite A muito dificilmente causa uma hepatite crônica. Como eu mencionei agora há pouco, a gente vai, nesse primeiro momento, definir as características dos 5 tipos de vírus de hepatites. As características gerais. A clínica a gente deixa um pouco mais para frente. Começando pelo vírus da hepatite A. O vírus da hepatite A é um vírus de RNA, assim como quase todos os outros vírus que a gente vai falar aqui, exceto o vírus da hepatite B, que é um vírus de DNA. O vírus da hepatite A tem um período de incubação médio de 4 semanas, mas esse período pode ser um pouco maior ou um pouco menor. O vírus da hepatite A não preocupa tanto em gravidade, nem em cronificação. O curso da doença geralmente é benigno e muito bem autolimitado. Quer dizer que o paciente fica bom sozinho, sem mesmo um tratamento. Não causa hepatite crônica e raramente pode causar hepatite fulminante, mas é muito raramente mesmo. A fatalidade geral da doença é em torno de 0,1%, que é muito baixo se comparado com outros tipos de hepatite que a gente vai ver já já. Em crianças, não só na hepatite A, o curso da doença tende a ser mais benigno, mais assintomático. Já em adultos, o quadro tende a ser mais sintomático. Pode ser mais grave por isso, mas ser mais sintomático não significa também que ele é mais grave. Tudo bem? O vírus da hepatite A pode ser encontrado no fígado, nas fezes e na bile, um pouco antes do surgimento da icterícia, cerca de 2 a 3 semanas antes da icterícia, durando até 1 semana depois dessa fase ictérica. No sangue, ele também está presente em um período muito curto, no final da fase assintomática e no começo da fase sintomática. Quando começa o meu período de icterícia, essa sintomatologia do paciente, a viremia e a transmissão do vírus diminuem gradativamente, porque o vírus também vai estar menos presente nas fezes do paciente, que a gente vai ver agora, que é o principal meio de transmissão do vírus. Como eu falei para vocês que o vírus está presente nas fezes, isso acaba sendo a principal forma de transmissão da doença.
que a gente chama de transmissão oral fecal. Do vírus da hepatite A, talvez essa seja a informação mais importante, a informação que você tem que guardar para o resto da sua vida. Já que é um vírus de transmissão oral fecal, a minha contaminação pode ser por meio de água ou alimentos contaminados. Muito exatamente por isso, os surtos de vírus da hepatite A ocorrem em países mais pobres, países subdesenvolvidos, que são países que geralmente não têm um saneamento básico adequado, as condições de higiene da população são um pouco mais precárias. O contato próximo, o contato íntimo com a pessoa contaminada pode transmitir o vírus. Exatamente por isso também há surtos de transmissão de vírus da hepatite A em escolas, em creches, principalmente na infância. Pode haver uma transmissão institucional na fase adulta, mas é um pouco mais difícil. A presença do vírus no sangue ocorre num período muito curto. Exatamente por esse motivo, é quase impossível a transmissão por via sanguínea de um paciente para o outro. E por isso também nem há triagem de vírus da hepatite A para doadores de sangue. Nos países desenvolvidos, a gente tem um saneamento legal, a gente tem uma higiene legal, tá tudo ok. Mas um meio de transmissão importante para esses países é a ingestão de crustáceos e outros animais do mar que podem estar contaminados. Lembrando que o mar tem que estar contaminado com o esgoto humano. Isso acontece porque os crustáceos acabam filtrando a água do mar e acumulam no próprio corpo o vírus da hepatite A. Por isso eles se tornam um ponto de transmissão importantíssimo. Eles acumulam o vírus. Imagina você comer um crustáceo cheio de vírus da hepatite A. A chance de você pegar é muito grande. Aqui eu coloquei para vocês um gráfico da sorologia do vírus da hepatite A. Assim como quase todos os outros gráficos sorológicos, esse gráfico é do Robbins, um livro de patologia. Aqui a gente pode observar o que eu já falei, que é um aumento, uma presença bem maior do vírus da hepatite A nas fezes antes da fase ictérica dos sintomas, certo? Tão logo surgem os sintomas, o IgM anti-HV, que é o IgM antivírus da hepatite A, pode ser detectado no soro. E ele é o principal marcador sérico da infecção. É ele que é usado no diagnóstico. Tá? Com o decaimento do IgM antivírus da hepatite A, a gente tem um aumento do IgG antivírus da hepatite A. Esse IgG antivírus da hepatite A, ele permanece depois da convalescência da doença. Ele confere ao paciente uma imunidade protetora contra a reinfecção. O paciente não pega de novo. Para vocês terem noção da importância da hepatite A na população, só nos Estados Unidos a prevalência de anti-HAV é perto de 40%. 40% da população norte-americana, já teve contato com o vírus em alguma fase da vida e tem hoje o anticorpo anti-HV. Ok, Matheus, como é que eu posso prevenir a contaminação pelo vírus da hepatite A? Bom, se a transmissão do vírus da hepatite A é por via fecal oral, obviamente o que eu mais posso fazer para evitar a doença é ter cuidados básicos de higiene. Infelizmente, essa primeira imagem que vocês estão vendo é muito comum em todas as cidades brasileiras, na grande maioria. E aí o que acontece? Eu preciso que haja uma estimulação por adoção de cuidados de higiene, mas isso envolve muitas políticas públicas de várias áreas, da área econômica para diminuir a desigualdade social, da educação, para que eu possa dar à minha população uma oportunidade de uma qualidade de vida melhor. Mas a gente pode agir diretamente no foco da transmissão, que é o saneamento básico. A gente sabe que a gente não tem um saneamento básico perfeito aqui no Brasil, aliás, está bem longe do ideal, mas é ele que deve ser o foco, o tratamento de esgoto, contaminação de mares, contaminação de afluentes,
Tudo isso contribui para uma disseminação para surtos de vírus da hepatite A. Ainda bem, no SUS, a gente tem a disponibilidade da vacina da hepatite A. Ela é ministrada em dose única aos 15 meses de idade. E isso confere uma imunidade protetora para o resto da vida. Tudo bem? Agora, a gente vai falar um pouco sobre o vírus da hepatite B e um pouco das particularidades dele. O vírus da hepatite B é um hepadinavírus e é o único vírus dos 5 que tem, cujo genoma é de DNA. Esse vírus também realiza transcrição reversa quando infecta um hepatócito. O período de incubação pela infecção pelo vírus da hepatite B varia de 4 a 28 semanas. Influenciando no modo de transmissão, o vírus permanece em todos os fluidos do corpo, sendo os fluidos patológicos ou não, enquanto houver doença ativa, seja ela aguda ou crônica. O único lugar importante que o vírus não se faz presente é nas fezes, diferente do vírus da hepatite A. Os pacientes com vírus da hepatite B podem ter os seguintes quadros. O primeiro é o estado de portador assintomático. Esclarecendo para vocês o que é o estado de portador, ele ocorre em duas situações. A primeira é quando o paciente tem o vírus, pode transmitir o vírus e não apresenta nenhum sintoma. E o mais importante, não tem alterações histológicas. A segunda é quando ele tem algumas alterações, por meio de biópsia você pode ver isso, alterações como fibrose branda, mas eles também estão livres de qualquer sintoma e eles também podem transmitir. Em qualquer uma das duas situações, o paciente se torna um reservatório viral e pode transmitir para qualquer pessoa. Em caso de transmissão vertical, os recém-nascidos apresentam uma taxa de até 90% de estado de portador, mas nos adultos, essa taxa cai para 10%. Além disso, os pacientes com infecção por hepatite B podem ter uma hepatite aguda com resolução completa do caso, ou podem ter uma hepatite fulminante, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas eu já adianto que a hepatite fulminante é uma evolução com a necrose hepática maciça e bem rápida. Em alguns poucos casos, os pacientes com hepatite fulminante podem ter uma evolução um pouco mais arrastada. Aqui a gente denomina de hepatite necrose hepática subaguda. Além da hepatite fulminante, o paciente pode evoluir com hepatite crônica não progressiva ou ainda hepatite crônica progressiva, podendo desenvolver cirrose e carcinoma hepatocelular. Inclusive, eu coloquei aqui embaixo que a infecção pelo vírus da hepatite B é um importante precursor no desenvolvimento do hepatocarcinoma. Aqui eu trouxe um quadro bem explicativo sobre as possíveis evoluções da infecção pelo vírus da hepatite B. De todos os pacientes com infecção aguda, 65% vão ter 65% vai ter uma doença subclínica, dos quais todos vão se recuperar completamente. 25% vai ter uma hepatite aguda, dos quais quase todos vão ter uma recuperação e cerca de 1% vai evoluir com hepatite fulminante e possivelmente morte. 10% pode ter um estado de portador, variando de 5% a 10% com o estado de portador. Lembrando um dado de adultos, as crianças que adquirem a infecção por meio de transmissão vertical, esse número é 90%, é um número bem maior. E de 4 a 5% dos pacientes evoluem com hepatite crônica. Esse paciente pode se recuperar, ou pode desenvolver uma cirrose e evoluir para a morte, ou pode desenvolver diretamente um carcinoma hepatocelular e evoluir para a morte. Ou ainda, ele faz um caminho um pouco mais longo, que é o desenvolvimento da cirrose, e essa cirrose, posteriormente, vai desenvolver um carcinoma hepatocelular. Para vocês terem noção da importância da hepatite B a nível mundial, estima-se que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro tenham alguma evidência sorológica de infecção remota ou recente pelo vírus da hepatite B.
No mundo, há cerca de 400 milhões de pessoas cronicamente infectadas pelo vírus da hepatite B. A prevalência dessa infecção é maior na Ásia e na costa ocidental do Pacífico. Como o vírus está presente em quase todos os fluidos corporais, posso arredondar para todos os fluidos corporais, a transmissão pode ocorrer por saliva, suor, sêmen, por relações sexuais, sangue, lágrima, leite materno, acidentes com agulhas, transfusão sanguínea, pacientes em uso de drogas injetáveis, enfim, por aí vai. Tudo que vocês imaginarem de contato com fluidos corporais. As duas principais formas de transmissão da doença são a via sexual. Isso reflete um acometimento bem maior em pacientes que mantêm relações sexuais com mais de um parceiro, com vários parceiros, de forma desprotegida. E também a transmissão vertical, que é responsável por muitos novos casos de infecção pelo vírus da hepatite B. Essa talvez seja a parte mais chata, mais complicada e mais difícil da aula. Mas eu preciso que você preste bastante atenção, porque é pelo quadro sorológico do paciente que eu posso rastrear a fase que está a minha infecção, certo? Assim que o paciente é exposto ao vírus, a gente tem um longo período de incubação assintomático. O HBsAg pode ser detectado antes do início dos sintomas, mas tem um pico durante a doença franca e desaparece entre 3 e 6 meses da resolução do quadro clínico. O anti-HBs, que é o anticorpo, não aparece até que os sintomas agudos comecem a surgir. Mesmo depois da resolução da doença, ele pode ficar entre poucas semanas e até meses sem ser detectável, mas quando ele aparece, ele geralmente se mantém por toda a vida. O HBeAg e a DNA polimerase, que são antígenos importantes da infecção da hepatite B, bem como o HBsAg, eles aparecem no sangue logo depois do surgimento do HBsAg. E eles sempre vão indicar replicação viral ativa. Você tem que guardar essa informação. O antígeno HBeAg sempre indica infecção ativa, replicação viral ativa. A persistência do HBeAg por um longo período de tempo representa muito provavelmente uma infecção viral elevada e um possível processo de cronificação. Já quando surge o anti-HBe, eu tenho uma sugestão de que a fase aguda da doença já passou e ela está regredindo. O IgM anti-HBc sérico surge antes do aparecimento dos sintomas, concomitantemente com a elevação das aminotransferases, que são TGO e TGP, os famosos, e eles indicam destruição hepatocelular. Com o passar dos meses, o IgM anti-HBc declina para o aparecimento do IgG anti-HBc. O IgG anti-HBc não possui um exame específico, mas a gente deduz a quantidade dele pelo anti-HBc total e pelo declínio do IgM. Em alguns pacientes, o vírus infectante tem uma mutação que impede a produção e consequentemente, a detecção do HBeAg, que é aquele marcadorzinho que eu falei para vocês, que indica replicação viral ativa. Mas o paciente produz o HBcAg. Outra mutação importante ocorre quando há uma substituição de um aminoácido que expressa HBsAg, tornando indetectável. Imagine aí, o principal marcador de infecção pelo vírus da hepatite B é o HBsAg. E alguns pacientes têm uma mutação que torna esse marcador indetectável. Certo? Espero que vocês tenham entendido, pelo menos pegado o conceito do surgimento do HBsAg e a permanência dele por bastante tempo, que vocês tenham entendido que o HBeAg sempre é um marcador de infecção viral aguda, que após um período de IgM decai um pouco e o IgG aumenta, e quando o anti-HBs surge, ele permanece por resto da vida. Quando a doença é crônica,
Mesmo após o desaparecimento dos sintomas, que a gente pode ver lá em cima, a faixazinha se estreitando e acabando, a gente tem a permanência da detecção do HBeAg, do HBsAg, do HBV-DNA e do anti-HBC total. E não, obviamente que os títulos de HBeAg não vão ser os mesmos de uma infecção aguda. Ele decai um pouco, mas mesmo assim ele permanece detectável. Como toda e qualquer prevenção a qualquer vírus, a gente tem, obviamente, que fazer um contraponto aos principais meios de transmissão. Então, de forma bem clara, a prevenção da hepatite B é principalmente evitando essa exposição por via sexual, por meio de múltiplos parceiros, relações desprotegidas. Isso deve ser completamente evitado não só pela hepatite B, mas por outras ISTs e por outras consequências indesejadas. E também a gente tem que evitar a exposição percutânea, uso de drogas injetáveis, enfim. Atualmente, as taxas de transmissão por transfusão sanguínea são baixíssimas porque a gente faz a triagem do sangue do doador e a gente detecta o vírus. No SUS, a gente tem uma vacina disponível para a prevenção da hepatite B, o que é ótimo. Não esqueçam, valorizem o SUS. As doses da vacina da hepatite B são ministradas sempre ao nascer e na pentavalente, aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. Certo? Tudo bem? A gente vai falar agora da hepatite C, que é provavelmente uma das hepatites mais famosas, uma das mais conhecidas e uma das mais importantes por ser uma das mais prevalentes. O vírus da hepatite C é um vírus de RNA da família Flaviviridae. O vírus da hepatite C é responsável por mais de 40% das hepatites crônicas no mundo inteiro. Estima-se que cerca de 170 milhões de pessoas convivam com a hepatite crônica no mundo. Nos Estados Unidos, o vírus é o principal responsável pela necessidade de transplantes hepáticos no sistema de saúde. O período de incubação varia de 2 a 26 semanas, mas a maioria dos pacientes tem um período de incubação entre 6 e 12 semanas. Aqui embaixo eu também coloquei para vocês um quadro bem explicativo sobre a evolução da doença. Eu coloquei um dado lá embaixo falando que 75% dos pacientes têm um quadro agudo assintomático. E é por isso que 85% dos pacientes evoluem para hepatite crônica e simplesmente não sabem. De todos os pacientes que adquirem a infecção aguda por hepatite C, 15% têm uma infecção autolimitada, têm o seu problema resolvido. Dificilmente há uma evolução para hepatite fulminante, mas de fato a grande maioria dos pacientes evolui com hepatite crônica. De todos os pacientes com hepatite crônica, 80% vai ter uma doença estável, mas 20%, que é um número muito expressivo, um número bem expressivo, vai desenvolver a cirrose hepática. Desses pacientes com cirrose, 50% vão apresentar uma cirrose estável e os outros 50% vão evoluir provavelmente para a morte. Além disso, os pacientes com a cirrose hepática pelo vírus da hepatite C podem também desenvolver o carcinoma hepatocelular, bem como os pacientes com o vírus da hepatite B. A transmissão do vírus da hepatite C é bem simples, mas é uma coisa que você precisa saber, justamente pelo fato da infecção pelo vírus da hepatite C ser tão relevante no sistema de saúde, né? Com mais de 80% dos pacientes evoluindo com hepatite crônica. A principal via de transmissão é a inoculação no sangue por via percutânea, principalmente em usuários de drogas endovenosas. Existe, sim, a possibilidade de transmissão perinatal e transmissão sexual, mas as chances são bem baixas, tá? Mas você precisa saber que a chance existe, mas ela não é tão relevante quanto a transmissão por inoculação no sangue. A amamentação, felizmente, não eleva o risco de contaminação do bebê,
uma mãe com hepatite C pode amamentar seu bebê normalmente. Por incrível que pareça, os profissionais da saúde têm uma prevalência de hepatite C semelhante ao restante da população, o que significa, o que me permite deduzir que não existe um risco muito elevado, um risco ocupacional muito elevado para esses profissionais da saúde, tudo bem? No quadro sorológico da hepatite C, graças a Deus, bem mais simples que o quadro sorológico da hepatite B, a gente tem o HCV-RNA como principal marcador, juntamente ao anti-HCV, que é o anticorpo. Assim que surgem os sintomas e a fase ictérica, eu posso detectar o HCV-RNA no sangue, enquanto que o anti-HCV vai surgir mais para o final da fase ictérica. Caso o paciente desenvolva a hepatite crônica, eu tenho fases sintomáticas e assintomáticas, que duram anos, meses a anos. Quando eu tenho uma fase sintomática, uma recidiva da fase sintomática muito tempo depois, eu tenho um aumento sorológico, um aumento sérico do marcador HCV-RNA, o marcador sorológico da hepatite C. Mas ele continua detectável durante toda a infecção. Se meses depois, 6 meses depois da hepatite aguda, você continua com esse marcador ativo, provavelmente você vai ter a hepatite C crônica. É importante ressaltar também que há uma elevação das transaminases séricas, bem como em todas as outras hepatites. Mas as transaminases séricas, TGO e TGP, não são bem marcadores. Eles podem estar elevados por outras patologias, que não sejam as hepatites virais. Então, assim, ele serve como um fator sorológico que você pode acompanhar, você pode perceber a evolução do paciente, ver como é que está, ver o nível de lesão hepática. Mas ele não necessariamente vai te explicar qual fase da doença você está, ou se isso pode ser uma hepatite viral. Realmente, o que vai me dar o diagnóstico é o marcador sérico da hepatite específica que eu estou rastreando. Quando a gente fala de hepatite D, a gente fala de uma hepatite especial, uma hepatite bem diferente. Você vai ver agora por que é tão diferente. O vírus da hepatite D é um vírus de RNA, como os outros, é um delta vírus. Mas aí o bicho pega. Ele possui um problema para se replicar. Vê se pode. Ele só consegue infectar uma célula se ele estiver encapsulado por um HBsAg. E eu não sei se você lembra, mas o HBsAg é o antígeno do vírus da hepatite B. Portanto, a infecção por hepatite B tem que se estabelecer primeiro ou ao mesmo tempo, para que uma quantidade razoável de antígeno HBsAg seja produzida que atenda à demanda do vírus da hepatite D. A origem da doença da hepatite D pode acontecer de duas formas. A primeira consiste numa co-infecção aguda por exposição a um soro contaminado tanto pelo vírus da hepatite B como pelo vírus da hepatite D. E a segunda consiste numa exposição secundária ao vírus da hepatite D para um paciente que já estava com a hepatite B crônica. A primeira, em que o paciente se expõe aos dois vírus, a gente chama de co-infecção. A segunda, que o paciente já apresentava um quadro de hepatite B e depois adquire um quadro de hepatite D, a gente chama de superinfecção. Nas co-infecções, os pacientes geralmente apresentam uma viremia indetectável que passa despercebida, certo? Ou então ele tem uma viremia aguda assim. É como se tivesse contraído só uma hepatite. Não é nada fora do normal. Nas superinfecções, em que o paciente já é crônico para a hepatite B e adquire a hepatite D depois, geralmente eu tenho uma aceleração da hepatite com danos ainda maiores, progredindo para uma hepatite crônica mais grave cerca de 4 a 7 semanas depois. Em relação à sorologia da hepatite D, eu posso detectar tanto o RNA viral como o antígeno viral, o HDV-AG, um pouco antes dos primeiros sintomas e nos primeiros dias de sintomas, dos sintomas da doença aguda, ou mesmo assintomática.
O IgM anti-HDV é o marcador sorológico mais confiável de exposição recente ao vírus, mas ele está presente só transitoriamente poucos dias depois da exposição ao vírus. Nem sempre eu vou conseguir detectar ele. Como é que eu sei que eu estou co-infectado por HDV e HBV? A co-infecção ela é indicada pela detecção do IgM tanto contra o HDV-Ag como o IgM contra HBsAg, certo? Falando de hepatite E, a gente tem uma hepatite que não é muito famosa, não é tão lembrada, porque ela é bem simples. De certa forma, ela se assemelha à hepatite A, principalmente pelo modo de transmissão. A disseminação da hepatite E é principalmente por via entérica, via fecal oral, e acomete mais crianças. A diferença da transmissão da hepatite E para a transmissão da hepatite A é que a hepatite E é bem difícil de passar por contato próximo, contato íntimo com pessoas infectadas. Que na hepatite A a gente tem uma transmissão importante. Se você convive com uma pessoa com hepatite A, provavelmente você vai contrair a infecção. O vírus da hepatite E é um epivírus, ele não é envelopado e, mais uma vez, é um vírus de RNA. Em relação à epidemiologia, ele é mais prevalente na Índia, onde 40% da população possui o IgG anti-HIV. Ou seja, 40%, quase metade da população da Índia já teve contato com o vírus da hepatite E em algum momento de suas vidas. Na grande maioria dos casos, a infecção pela hepatite E é bem autolimitada, não causa doença crônica no fígado. Um fato importante da hepatite E que você precisa lembrar é que a hepatite possui uma mortalidade de 20% em gestantes. Isso é uma mortalidade bem alta, bem expressiva, você não pode esquecer. Em relação à sorologia, o antígeno do HIV é encontrado nos hepatócitos, o vírus e o RNA são encontrados nas fezes, e no soro a gente tem principalmente a detecção do IgM e o IgG. Lembrando, o IgM, o primário, a resposta primária, e o IgG geralmente é a resposta secundária, permanece por mais tempo. Há algumas evidências que sugerem que a gente possui um reservatório zoonótico, e ele seria principalmente o porco. Então é legal ficar atento a algumas regiões com criação de porco, a gente pode ter uma endemicidade dessa doença nessas regiões, certo? Por fim, para terminar essa primeira parte, eu coloquei uma tabela, a tabela também é do Robbins, e ela tem um resumo bem legal de tudo que a gente falou até agora. De tudo isso aqui, você pode pausar, ver depois, mas de tudo isso aqui a gente precisa lembrar dos modos de transmissão e das frequências com que essas infecções causam hepatite crônica. Começando pelo modo de transmissão, as hepatites A e E têm transmissão principalmente fecal oral. Você não pode esquecer da transmissão fecal oral da hepatite A e E, geralmente bem associada a países subdesenvolvidos, países com a deficiência do saneamento básico, países com a qualidade não muito boa da higiene pessoal, e por aí vai, envolvendo desigualdade social e muitos outros fatores. Enquanto que os vírus da hepatite B, C e D possuem o principal meio de transmissão por via parenteral. Além disso, a hepatite B é uma IST. Ela passa bastante por contato sexual e também por via perinatal, certo? Em relação à cronicidade da doença, hepatite A e E nunca causam doença crônica, enquanto hepatite B, C e D possuem uma possibilidade de causar, com destaque majoritário para a hepatite C, em que 80% dos pacientes vão cronificar a hepatite. Isso é um dado muito importante. Então é isso, essa foi a primeira parte. Na segunda parte a gente vai abordar a questão clínica dos pacientes, todas as fases de desenvolvimento, os sintomas. A gente vai abordar mais os marcadores sorológicos e aí a gente se vê na segunda parte, certo?